Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo agora nessa live, ou seja, ao vivo, estamos aqui presentes para iniciar este Circuito Urbano 2020, um circuito de palestras que vem de uma colaboração da ONU Habitat por um Futuro Melhor e a Universidade de São Paulo. Hoje nós teremos os seguintes palestrantes. Nós teremos aqui conosco, já estão aqui na tela, vocês já estão vendo, né, a professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, que é professora e doutora da Faculdade de Direito da USP. Também o professor Daniel Lago Rodrigues, doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e oficial do Registro de Imóveis de Taboão da Serra, São Paulo. Também o professor doutor Eduardo Tomassevicius Filho, professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Meu nome é Patrícia, sou advogada, também doutora pela Universidade de São Paulo, e estou participando como moderadora dessas palestras. Então, inicio com boa tarde à professora Eunice, ao professor Eduardo e ao professor Daniel, e peço, então, licença para os participantes, para que a professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente inicie a sua palestra, suas considerações, que tem como tema Direito Fundamental à Moradia, como avançar essa questão no Brasil. Professora, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, prezada doutora Patrícia Regina Corrêa Gomes. Eu quero agradecer a confiabilidade dos organizadores, uma pessoa do nosso coordenador do evento, não é? O professor doutor Eduardo Tomassevicius, muito obrigada. Cumprimento também o doutor Daniel Lago Rodrigues, aqui já presente. Estou vendo ali também doutora Viviane Moraes Danieleski. Cumprimento, então, a todos. O tema é oportuno, necessário mesmo, tendo em vista a desigualdade que observamos numa república que é rica, se comparada com outras, né? República que talvez a produção não chegue ao nível do Brasil, mas sem dúvida alguma, a questão da moradia como um abrigo permanente para cidadãos, mas sobretudo para os núcleos sociais básicos, as famílias, o Brasil não está bem. Mas, começando aqui sobre o reconhecimento de direitos, eu lembraria a todos que o direito à moradia está elencado na nossa Constituição numa espetacular declaração de direitos sociais, mas acima do artigo 6º, encontra-se lá o título, o capítulo referente a direitos fundamentais. Então, o que vamos tratar aqui é de um direito humano fundamental. Portanto, inviolável, imprescritível, indisponível. Não há como se imaginar as prestações positivas do Estado como alguém não localizado. E temos muito não localizados. Temos pessoas, cidadãos, nestas cidades brasileiras, habitando, morando em comunidades. Então, nem a ambulância consegue subir os morros ou adentrar em meio, né, às habitações dessas comunidades. Não há como atender.
esta é uma situação aí muito grave. Mas, lembrando a todos, então, que o Estado, sociedade, né, social, quer dizer, sociedade social, o Estado, né, como uma sociedade política, vem reconhecendo esses direitos, que são direitos que, enquanto seres humanos, já detemos. Então, pensando na importância do ser humano, sua racionalidade, sua espiritualidade, a complexidade mesmo de suas necessidades, nós temos o reconhecimento pelo Estado, enquanto sociedade política, dessa primeira dimensão de ser humano. As individualidades, as liberdades, a personalidade, mas, imediatamente, nós percebemos que, no âmbito do direito civil, e temos presente aqui um respeitável civilista, o professor Tomás Serviços, no âmbito do direito civil, o quanto nós pesquisamos e estudamos o direito à personalidade, os bens da personalidade, mas imaginamos quantos talentos o Brasil perde porque a pessoa nasceu, conviveu em uma comunidade, ou seja, em uma favela. Então, os direitos, né, da personalidade estão bem pesquisados, estudados no âmbito do direito civil, são políticos, são os mesmos direitos humanos que nós estudamos lá no Departamento de Direito do Estado, são os mesmos, eles são políticos e requerem, sem dúvida alguma, o nosso olhar e a nossa contribuição. É por isso que estamos aqui nesse momento. Uma segunda dimensão desse mesmo ser humano é alcançada e reconhecida quando se observa a convivência, o desenvolvimento histórico, as classes sociais, as necessidades de um ser humano que é um ser concreto. Ele precisa de segurança pública, de segurança alimentar, ele precisa de informação, de educação, mas ele precisa estar. Esse direito do ser humano estar aonde? Devidamente localizado, abrigado o suficiente para uma convivência com dignidade. A dignidade da pessoa humana é um dos pilares desta república, está lá no artigo 1º, né? É um dos pilares aqui que sustentam a república. Então, muito importante esses direitos sociais, mas observem, foi através de uma emenda de 2010 que a moradia foi incluída no artigo 6º, na Declaração dos Direitos Sociais. Ela nem estava lá, né? Mas o que não significa que antes este direito já não estivesse devidamente assegurado. Atentem para as disposições do artigo 5º da nossa Constituição, lá, né, no final, no seu parágrafo 2º, né? Não se listou todos os direitos na nossa Constituição, que é bastante inclusiva, tanto que esse parágrafo 2º do artigo 5º nos lembra que há outros direitos para nós, os humanos, né, decorrentes do regime e dos princípios adotados por esta Constituição. Então, a moradia, obviamente, já tínhamos o direito, e mesmo antes de 2010, já estava devidamente pautada aqui na nossa Constituição, em meio a uma forma de Estado federativa, cooperativa, no artigo 23. Competências exercidas em comum. E ali já há, então, as disposições que cabe à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, promover programas de construção de moradias
e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Ela já estava lá, mas quando vem para é incluída, né, a moradia no artigo 6º, como que fortalece, porque estamos em tempos também de um neoconstitucionalismo, como todos acompanhamos, né, as propostas, os estudos, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, da jurista Ana Barcelos, lá do Sul, onde se cobra, se exige eficácia, produção de efeitos a partir das normas constitucionais. Isso vem ocorrendo até certo ponto, porque nós observamos, né, o sistema financeiro de habitação, né, nós observamos, né, legislações que vão, né, aí como que atualizando ou especificando os nossos direitos, normatizando o suficiente para que o Estado venha atender, né, as suas obrigações de fazer, que são muitas num Estado social, como proposto pela nossa aí, Constituição. Mas, né, e é suficiente isto? Um Estado que tem um histórico de desigualdade social. Isto também é uma questão ali muito grave, né? Então, esta Constituição, que é analisada, por exemplo, pelo José Joaquim Canutilho, seguido por muitos constitucionalistas brasileiros, quanto às suas finalidades, é uma Constituição dirigente, porque define normas constitucionais programáticos, fins, programas, e ela é inclusiva, ela já alcança a diversidade, e a partir dela, as leis. Mas isto ainda não venceu, né, a desigualdade social e o número de famílias sem teto, sem terra, que o Brasil aqui apresenta. Falha, sem dúvida alguma, nas políticas públicas. Nós temos, no próprio Departamento de Direito do Estado, as contribuições da professora doutora Maria Paula Dallari Bucci, uma especialista em políticas públicas. Mas há também uma obra, uma coletânea de artigos organizada num passado próximo pela professora Ada Pellegrini Grinover, né, sobre, né, a judicialidade das políticas públicas, e nós temos lá um trabalho, né, muito importante, onde se chama a atenção do Estado para o seu compromisso com os direitos sociais, que obviamente vai demandar verba pública. Mas políticas públicas não é uma parte, não, o planejamento não integra as políticas públicas. O Brasil não é mais Brasil, o país, o Estado do futuro. As políticas públicas têm prazos respeitáveis para as diversas providências aí, dos governos. Mas vamos um pouco, né, explorar um pouco esse momento democrático que temos, porque estamos convivendo num Estado democrático de direito, onde a política de dados abertos é fundamental para conhecermos realidades. E aí temos do próprio governo o IBGE, o IPEA, temos também na sociedade civil o GELEDES, Instituto da Mulher Negra, trazendo também dados e estatísticas, né, fazendo uma intersecção, né, entre os dados, situações do governo e realidades enfrentadas pelas famílias negras, por exemplo, brasileiras que estão, né,
aqui na base da pirâmide social, a questão das mulheres em relação aos homens. Temos outras instituições, o Contas Abertas, são instituições da sociedade civil, também relacionando dados e nos dando informações, né? Então, aqui nós temos o relatório da ONU, porque os organismos internacionais também, como colaboram, né, para uma política de paz, mas nos trazem rankings, dados que nos demonstram, né, a realidade aqui vivenciada. Então, vejam, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, né? Porque 1% da população mais rica controla o equivalente a 28% de toda a riqueza produzida. A pergunta é: o sistema socioeconômico capitalista, como posto pela nossa Constituição, consegue movimentar-se e atender às disposições do artigo 170 da nossa Constituição, onde diretrizes, princípios para a atividade econômica e financeira são cerceadas por princípios éticos, justiça social e uma série, né, de diretrizes para alcançar, né, ou viabilizar igualdade. A igualdade formal plenamente posta pela Constituição, mas busca-se uma igualdade, né, mais substancial. E esta situação de concentração de renda precisa ser enfrentada, porque ficamos lendo e analisando as disposições do artigo 70 e concluindo que o empresariado, né, nem consegue atender tudo aquilo da forma como está posto, da forma como se encontra essa realidade. Mas há outros dados que são aqui importantes. Ainda o relatório da ONU de 2019, 11,3% dos brasileiros são analfabetos. É aproximadamente 6,6% da nossa população. Como é que o Estado vai atender as pessoas, vai transmitir informações, mas as pessoas não vão conseguir entendê-las, lê-las, né? Porque houve falha lá no investimento da educação. Temos aí 13,5 milhões de brasileiros convivendo abaixo da linha de pobreza. Conviver abaixo da linha de pobreza é a situação a que nos referíamos, né? Então, é uma pobreza que atingiu a dignidade, né, ali da pessoa. 48% dos brasileiros, em 2019, ainda não possuíam acesso à coleta de esgoto. Então, né, questão da água potável, do saneamento básico é saúde. E estamos aí com este quadro. Isto, né, não é bom para os pobres? Com certeza, para quem está nessa situação, não é bom. Não é bom para os negros que estão, né, lá na base da pirâmide social, com certeza não é bom. Mas não é bom para toda a sociedade. Observe os níveis de insegurança que alcançamos. Mas e a moradia, né? Então, esta situação vai alcançar diretamente o direito de estar num abrigo respeitável, saudável para a convivência, e que muitos não vão conseguir. Ora, esta situação vai alcançar ou vai prejudicar a saúde, vai alcançar a dignidade da pessoa, porque viver apinhado, né, todos
né? Numa casa de 1 cômodo, 2 cômodos, residências sem banheiro, sem chuveiro, temos esta situação entre nós. Professora Eunice? Pois não. Eunice? Pois não. Nós estamos com um pequeno problema de áudio, né? Vamos ver se agora normaliza. Pode continuar. Pois não estavam me ouvindo? Eu estava só com eco, aí estava um pouquinho complicado, mas vamos lá, pode continuar, por favor. Pois não, já estamos chegando aqui a uma finalização, para dizer, então, né, algo óbvio, né? Então, o exercício desses direitos humanos fundamentais são interdependentes. Então, a pessoa que não morar, né, numa casa saudável, com janelas, com espaço, uma casa que não seja um abrigo, ela terá problemas de saúde, ela vai ser diretamente atingida e prejudicada na sua dignidade. Os documentos da ONU se referem à habitação. Nós interpretamos aqui, inclusive a partir da nossa Constituição, como moradia. A moradia é o locus, então, onde a pessoa vai permanecer e ser localizada. Se esta casa é perigosa, no sentido de, como é do conhecimento de todos, a pessoa foi infectada, teve problemas porque a sua casa não é saudável, né? Ou a pessoa está sem teto, etc. Então, isto é muito grave, mas há uma outra face aí da moradia que gostaria aqui de rapidamente conversar com os senhores. É o sentido do lar, né? Então, a palavra vem lá, né, do mundo antigo, né? Etruscos, romanos, lares eram os deuses, né, protetores da família. Essa habitação, que é moradia, é também um lar, no sentido de aonde a pessoa vai conviver, se possível, é claro, em paz e harmonia. Esta situação de pessoas que estão convivendo abaixo dos níveis, né, aí de pobreza, que foram atingidas na sua dignidade, é um lar, a moradia onde uma criança chora de fome. É um lar onde uma criança, um idoso, às vezes até um adulto, é atacado por ratos, ou no norte do país, onde as cheias dos grandes rios ocorrem anualmente, em datas que todos conhecem, desculpem, sobretudo os órgãos do governo, e entram filhote de jacaré, cobras, etc., porque o rio subiu, né? Então, esta situação da moradia prejudica uma outra, que é conviver em harmonia no lar, onde as pessoas, né, vão poder desenvolver todas aquelas normas do Código Civil, famílias, né? Mas ali precisa um ambiente, precisa de um lar, para que pai e mãe igualmente exerçam o seu poder familiar, que é despeito de ainda se chamar poder. Quando se lê as disposições dos artigos 1634 e outros da nossa Constituição, são verdadeiras diretrizes de amor. É possível, consegue-se ali criar e educar num local tão inóspito, né, onde saúde é prejudicada, onde, né, as pessoas não vão preventivamente poder ali se cuidar. Junte-se a tudo isto a falta de informação
e o não investimento na educação. Então, muito prejudicado o brasileiro no seu direito à moradia, pelos dois aspectos. O abrigo, né, seguro, que muitos não têm, mas é justamente no abrigo inseguro que nós vamos encontrar também, né, situações em que ali não é ou não se consegue, né, buscar naquele ambiente um lar onde harmoniosamente se poderá ali conviver. Então, eu quero agradecer muito a confiabilidade e dizer que a Constituição é inclusiva, a legislação avançou, né? Nós já temos leis específicas sobre, né, o uso da nossa cidade, mas também devemos lembrar, no caso aqui específico de São Paulo, a terceira maior metrópole do mundo, né, que ela se desenvolve e cresce, sobretudo nas décadas de 60, já 70, 80, num movimento de migração interna, de famílias que vêm de outros estados, principalmente expulsas por conflitos no campo. Há alguns bairros novos surgindo em São Paulo, citaria principalmente na Zona Leste, e não se visualizou o planejamento e a acuidade por parte dos governantes, em especial os governos aí, municipais. Isto ocorreu. Então, me lembro de, já no meu doutorado, ter estudado essa questão e vi que outras áreas da cidade, antes das pessoas chegarem para habitar, como o desenvolvimento da Zona Oeste, Morumbi, antes das pessoas chegarem, o governo já estava lá com o seu planejamento. Então, as pessoas vão construir as suas casas, mas, né, a água potável, a energia elétrica, né, a telefonia, na época, né, telefonia, já tinha chegado antes. Hoje, em plena pandemia, qual é o locus que não tem a internet fundamental para uma comunicação como esta? É justamente hoje nas tais comunidades que cresceram muito. Mas já não tínhamos o Estatuto da Cidade? Pois é, mas é preciso, né, as políticas públicas para que essas legislações se efetivem, e não tivemos. Então, eu quero permanecer à disposição de todos para comentários, para críticas, elas são muito importantes também, para alguma pergunta, e agradecer mais uma vez a confiabilidade, e aqui termino a minha exposição. Muito obrigada. Professora Eunice, agradecemos, então, a participação da senhora. Muito profícua todas as palavras, agradecemos muito todas as informações que foram observadas pela senhora e peço, por gentileza, que a senhora permaneça aqui conosco. E seguindo, então, os nossos trabalhos, passo, então, agora a palavra para o professor Daniel Lago Rodrigues, e ele vai conversar conosco sobre o futuro do registro de imóveis no Brasil, um passo importante no exercício do direito à moradia. Professor Daniel, a palavra está com o senhor. Muito obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o honroso convite que me foi formulado para poder participar desse evento. E fico muito feliz de estar aqui com a professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, com o professor Eduardo Tomás de Vícios Filho, com a professora doutora Regina Correia Gomes. A nossa apresentação de hoje vai focar na interface do registro imobiliário
com o direito à moradia, que é justamente, em especial, focando na regularização fundiária. Eu vou colocar um slide na tela. Eu não sei se os senhores estão podendo acompanhar. Está acompanhando aí, professor Eduardo? Saiu na tela ou não? Sim? Então, nós vamos tratar aí da regularização fundiária. Primeiramente, naquilo que a professora bem colocou na sua exposição, a Constituição Federal, ela prevê o direito à moradia no seu artigo 6º, caput, dos direitos fundamentais, no que seriam os direitos sociais. Mas no próprio artigo 5º nós temos duas previsões, uma terceira sobre a função social, mas duas delas muito importantes, que é o direito à propriedade, que é o que consta do artigo 5º caput da Constituição, e também o direito de propriedade, que está no inciso 22. Então, nós temos o direito à moradia no 6º, o direito à propriedade no caput do 5º, e nós temos o direito de propriedade, que está no artigo 5º, inciso 22. Muito bem. Para a gente poder entender o problema da moradia e do registro imobiliário como um todo, como que o registro pode colaborar com isso e a importância da titulação das propriedades para que as pessoas tenham dignidade efetiva, primeiro é interessante termos noção de que a Constituição Federal e a lei também atribuem propriedades diretamente. Em mais ou menos algo em torno de 1/3, um pouco mais de 1/3 do território nacional, ele é atribuído diretamente pela Constituição ou pela lei. O restante é atribuído pelo registro imobiliário. Muito bem. Quais são essas áreas que são atribuídas diretamente pela Constituição ou lei? Isso aqui é só alguns exemplos. Então, nós temos, por exemplo, as áreas indígenas, que pertencem à União, com usufruto dos índios. Nós temos as áreas de quilombolas, nós temos as áreas relativas às terras devolutas, nós temos ainda terrenos de marinha, que pertencem também à União, e além de outras situações, eu citei aqui um exemplo, que são as unidades de conservação, especialmente as integrais, não necessariamente as de uso sustentável, que podem ser de propriedade particular, mas as de conservação integral, que em princípio seriam públicas. Muito bem. E daí, então, nós temos um embate, se é que nós podemos chamar de embate, porque nós estamos falando de princípios fundamentais, esses princípios fundamentais precisam ser ponderados, né? Eles precisam ser ponderados. De um lado, nós temos o direito à propriedade, o direito à moradia, e de outro, nós temos o direito de propriedade. Como que nós vamos garantir o direito de acesso à propriedade? E sendo que, de outro lado, nós temos que garantir o direito de propriedade daqueles que hoje as titulam. É necessário que nós encontremos uma solução para esta equação, justamente porque nós estamos lidando com dignidade da pessoa humana. Nós não estamos falando de outro assunto, nós estamos falando de humanos que necessitam ter a guarida do Estado, em especial, também quanto à sua propriedade, seja a propriedade já conquistada, seja a propriedade que ele precisa e necessita acessar. Muito bem. De um modo geral, eu levantei aqui 3 situações em que o direito de propriedade, o direito à propriedade, vai se compatibilizar com o direito de propriedade, né? Eu preciso acessar a propriedade, eu estou falando de uma população de baixa renda, uma população que não tem meios de adquirir essa propriedade, e ao não ter meios de adquirir essa propriedade, ela não consegue arrancar na sua vida para poder buscar, digamos assim, uma ascensão social. Ela, sem o direito de propriedade, ela vai ser cada vez mais
denegrida, né, dentro do tecido social. Como que nós poderíamos compatibilizar? Na verdade, os principais meios hoje à disposição do poder público. A primeira é quando o poder público emprega recursos públicos para construção e destinação de unidades habitacionais para a população de baixa renda. A outra situação são programas habitacionais, como nós vimos agora, de uns anos para cá, o programa Minha Casa Minha Vida. Agora o governo está lançando um novo programa também para dar um impulso, que seriam programas onde a população ela adquire esses imóveis com juros subsidiados e até mesmo com o próprio capital principal parcialmente subsidiado. E, por fim, nesses principais meios que eu levantei aqui, nós estamos colocando a regularização fundiária. A regularização fundiária, ela é um modo importante de dar acesso à propriedade, de garantir esse acesso à propriedade, transformar o direito à propriedade num direito de propriedade, de forma mais barata. Todos os outros meios que nós temos, para que nós respeitemos a Constituição e o direito posto, nós muitas vezes vamos ter um emprego de recursos enorme por parte do Estado. Ao passo que na regularização fundiária nós temos um modo, digamos assim, muito menos oneroso e que é necessário para que o Estado exerça as suas funções típicas, as suas funções primárias. Ele precisa de ter informações, ele precisa da regularização fundiária para que ele possa baixar ali as suas políticas públicas, sem conhecer o território, sem conhecer as cidades. Não é possível que nós tenhamos uma política eficaz, pelo menos de forma total, né? Daí, nós temos a ideia do que seria irregularidade, para que a gente possa ali começar do zero. O que é irregularidade fundiária? Eu tenho um descolamento do fundo, do que nós chamaremos de fundo do imóvel, que é a propriedade formal, daquilo que seria a substância desse imóvel, que é a propriedade material. É claro que existem institutos jurídicos que, por si só, no dia a dia, eles fazem essa distinção entre propriedade formal e destacam, né, a propriedade formal da material, etc. Mas aqui nós estamos falando de irregularidade fundiária. Nós temos uma realidade formal e uma outra realidade material. A realidade material não corresponde à formal. Aí nós podemos pensar, poxa, mas o que importa é a realidade material. Podemos pensar que sim, mas sem a realidade formal estar conectada nessa realidade material, nós não temos como exercer plenamente os nossos direitos, né? Isso vale tanto para uma população de baixa renda, para qualquer outra parcela da sociedade, né? Então, eu tenho o aspecto dominial sendo titularizado por uma pessoa e o aspecto possessório de tal forma interferiu nessa propriedade que, de algum modo, essa propriedade formal ela se esvaziou. Alguém adquiriu essa propriedade material, porém ainda não alçou o registro imobiliário, ainda não alcançou a publicidade da sua propriedade e, com isso, a disponibilidade plena do seu direito. É claro que uma pessoa que adquire, pelo decurso do tempo e posse ininterrupta, mansa, pacífica, por um certo período de tempo, ela adquire a propriedade material, porém, a sua disponibilidade ainda é restrita. Essa pessoa ainda é posta à margem do Estado, porque ela não tem acesso às linhas de financiamento, ela não pode exercer plenamente a defesa da sua propriedade num primeiro momento, como prova pré-constituída perante terceiros que atentem contra ela, ou seja, é uma propriedade, digamos, uma espécie de captis diminúcio dessa propriedade. Então, nós precisamos sanar esse problema. E com a regularização fundiária,
o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que uma propriedade que hoje é titularizada por uma pessoa X possa ser formalmente titularizada por aquele que efetivamente exerce o direito. Aquele que efetivamente adquiriu a substância dessa propriedade. Então, nós vamos fazer com que a propriedade formal coincida com a propriedade material. Mas isso nas mãos daquele que é o possuidor, aquele que, de fato, adquiriu a propriedade material. Nós temos um proprietário, esse proprietário, ele não agiu com desvelo, ele não empregou nenhuma função social à sua propriedade, não empregou nenhuma função econômica que anda atrelada à própria função social, né? Se eu não cumpro a minha função econômica, fatalmente estarei descumprindo também a minha função social. E aí, então, um terceiro, pelo uso da posse, emprega nesse imóvel uma função social. Então, é preciso que, respeitado, claro, o devido processo legal, nós tenhamos essa propriedade outorgada àquele que, de fato, tem a sua substância. Muito bem, nós temos aqui uma legislação, só para constar, a respeito de regularização fundiária de imóveis rurais, né? A ação discriminatória, temos a lei de reforma agrária, temos uma importante lei, a lei 11.952 de 2009, que trata da regularização fundiária da Amazônia Legal, mais alguma outra legislação aqui, que vai culminar na lei 13.465, que, de certo modo, também trata de imóveis rurais na sua parte inicial. Mas, para ficarmos aqui na regularização fundiária, no acesso à moradia na área urbana, nós temos aqui um histórico pequeno, a Lei 6766, a Lei de Parcelamento do Solo, tinha na sua parte final uma hipótese de regularização fundiária que era feita de forma judicial, era um procedimento judicial para loteamentos irregulares. Depois nós passamos, em 2009, aqui tem um pequeno erro aqui, é 2009, a Lei 11.977, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, né? Veja que situação, nós estávamos em 2009, quando nós tivemos o primeiro programa de impacto real na vida das pessoas, versando sobre regularização fundiária urbana, né? O Brasil tem um déficit habitacional enorme, nós temos uma carência de unidades habitacionais e somente no ano de 2009 nós tivemos um programa efetivamente importante de impacto na sociedade, né? Esse programa, Minha Casa Minha Vida, da Lei 11.977, ele tinha ali dois pilares. O primeiro pilar era o fomento à produção dessas unidades habitacionais e o segundo pilar era a regularização das unidades até então irregulares, né? Foi um passo importante porque houve a extrajudicialização, digamos assim, a desjudicialização do procedimento de regularização fundiária. Até então, nós teríamos que buscar o acesso a esse instituto pelo judiciário. A partir da Lei 11.977, nós passamos a fazer a regularização de forma extrajudicial em cartório. Em outras palavras, o processo legal passou a permitir que houvesse a tomada da propriedade formal, daquele que a titulariza hoje, sem a necessidade de uma intervenção judicial. O proprietário formal passou a perder a sua propriedade formal, o direito que ele titulariza, em prol do titular do que nós chamaríamos de propriedade material, sem a necessidade de intervenção do judiciário. Algumas causas mediatas desta irregularidade. Nós temos aí, em muitas cidades, né, pensando em Brasil, o Estado de São Paulo tem uma previsão de que todas as cidades precisam
de plano diretor, independente do número de habitantes, mas na Constituição Federal acima de 20 mil habitantes, mas, em princípio, inexistência de plano diretor, ou então um plano diretor insuficiente. Por outro lado, nós temos o extremo oposto, uma rigidez excessiva do plano diretor. Tem muitas cidades que falam o seguinte: olha, nós não vamos mais crescer para os lados, porque nós temos que preservar o meio ambiente. Muito bem, nós também não vamos verticalizar. Só falta esterilizar a população, porque a população vai continuar crescendo, vai ter um déficit enorme de habitações dignas, e a irregularidade irá agraçar, sem sombra de dúvidas. Então, é importante que nós tenhamos um plano diretor equilibrado, que preveja espaço de crescimento ordenado da cidade em todas as suas camadas sociais. Não só na camada da classe A, não só na camada da classe E, mas em todas as suas camadas, né? A insuficiência de políticas habitacionais, que gerou esse déficit que nós estamos vivendo aí, que agora nós estamos, o governo federal em especial, o governo do estado, em muitos estados já tinha essa preocupação. O estado de São Paulo já tradicionalmente temos aí a CDHU, tem a Coab, tem vários instrumentos. O estado de São Paulo, no ano de 2008, se eu não estou enganado, instituiu o programa Cidade Legal também para facilitar essa regularização. Então, não é só o governo federal, mas principalmente o governo federal é que tem ali condições, através do próprio Congresso e através do Executivo, de executar essas políticas habitacionais. E também a ausência de instrumentos jurídicos para atender esses novos fenômenos sociais. Essa ausência também é um importante, digamos assim, originador destas irregularidades. Imediatamente nós temos, para pensarmos em concreto, nós temos aí loteamentos clandestinos e irregulares, né? O loteamento clandestino é aquele que nunca passou pela prefeitura, o irregular é aquele que foi executado de forma diversa da aprovada, condomínios e incorporações também, né? Não pode parecer que é pouco, mas o que tem de condomínio e incorporação irregular, especialmente condomínios irregulares, né? Sobre as mais diversas formas de construção jurídica, também não é pouca coisa. Uma importante fonte de irregularidade é a não matriculação de bens públicos no registro de imóveis. Existe a ideia de que os bens públicos, para serem adquiridos, não precisam passar pelo registro. Tudo bem, ninguém está discordando disso. Mas será que o administrador público não tem que publicizar a propriedade que ele administra? Será que o poder público tem a possibilidade de ser titular de um direito, mesmo que ele adquira fora do registro? Será que ele tem o direito de manter essa propriedade fora do registro, sem a publicidade necessária? Então, a propriedade pública fora do registro é um importante fator de irregularidade, porque as pessoas não sabem quem é o dono. Ela vai ao registro, no registro não aparece. Aí, então, ela vai lá e ocupa. Isso aqui é terra de ninguém. E aí, então, os espaços públicos vão sendo carcomidos, vão sendo reduzidos cada vez mais, né? Então, você não tem como exercer plenamente o direito de propriedade que corresponde ao poder público sem que ele tenha a devida publicidade desse direito, né? Ele vai ter como exercer, mas vai ser de forma reduzida. Várias outras situações aqui de títulos que não são inscritos, e ao não serem inscritos, se quebra a cadeia do trato sucessivo entre registros que vai levar à aquisição da propriedade hoje. A quebra dessa cadeia impede que essa propriedade seja adquirida de forma lícita, de forma formal, formalizada no registro. Então, tudo isso acarreta a irregularidade. E a REURB, ela vai atacar justamente esses aspectos, né? O aspecto econômico, porque vai dar a titularidade formal da propriedade, essa pessoa vai participar agora, ela vai poder tomar um crédito, como qualquer pessoa, a juros civilizados, né? Se você não tem algo para dar em garantia, os juros são escorchantes e uma grande parcela da população
tem propriedade material, porque muitas vezes está no imóvel há tempo muito mais do que suficiente para uso capião, mas não tem acesso a juros civilizados porque não tem a propriedade formalizada. Então, a função econômica, que advém da REURB, a função urbanística, que é justamente reordenar a cidade, né? Você tentar integrar de forma civilizada partes da mancha urbana que estão, de certo modo, marginalizadas. Então, é importante que nós façamos ali melhoramentos urbanísticos para que isso possa se integrar à malha viária, possa se integrar ao restante da cidade, possa ter ali equipamentos públicos que atendam aquela parcela da população. Função social não se discute, né? Justamente porque nós vamos ter ali melhoramentos que vão implicar no modo de vida dessas pessoas, né? Que vão ter ali melhores condições de viver, de se desenvolver, de acessar equipamentos públicos, né? Então, sem sombra de dúvida, nós vamos dar uma função social adicional à propriedade. E, obviamente, também a função ambiental. Tanto é que a legislação diz que a REURB, para ocorrer, ela tem que, de algum modo, melhorar a situação atual, no que tange ao aspecto ambiental. Não se fala a REURB sem que a REURB, em alguma medida, incremente a proteção ao meio ambiente. É claro que um imóvel absolutamente irregular, ocupado de forma desordenada, ele vai ter ali um potencial de ofensa ao meio ambiente muito maior. E aqui nós temos alguns requisitos, né? Que eu vou deixar só no slide, mas são requisitos mínimos para que a REURB aconteça. E aí vem aquela questão. A questão que se coloca existe limite para a REURB? Existe limite para a regularização fundiária, para o acesso à moradia? Essa pessoa que ocupa uma área e que já é proprietária material e vai adquirir a propriedade formal, existe limite para que nós façamos essa regularização? Eu vou colocar em termos práticos. Por exemplo, nós temos lá uma unidade imobiliária onde as pessoas não têm acesso à ventilação, elas não têm acesso à iluminação. E, por incrível que possa parecer, elas não têm acesso à via pública. Muitas vezes a unidade habitacional implica em passar pelo terreno do vizinho. Então, será que essa unidade habitacional é uma unidade regularizável? É algo que nós temos que pensar. É algo que falta na legislação. Limites para a regularização fundiária sob o aspecto formal. Nós vamos garantir a essa pessoa um documento que prova, publiciza a titularidade formal da propriedade, nós vamos consolidar nela a propriedade daquele pedaço da cidade para aquela pessoa. Só que quais as condições que nós estamos dando para que ela tenha ali uma vida digna? É algo que nós precisamos pensar. Algumas espécies, duas espécies básicas de REURB, que é a REURB-S e a REURB-E, de interesse específico. Interesse social e interesse específico. Interesse específico, nós vamos ter ali requisitos um pouco mais rígidos para que nós possamos declarar essa propriedade como sendo regular e inseri-la no registro imobiliário. E aqui nós temos alguns instrumentos de regularização. Desses instrumentos, eu destacaria o primeiro que está ali no alto, que é a legitimação fundiária. A legitimação fundiária é um instrumento que foi criado agora na Lei 13
465, e a legitimação fundiária, ela tem uma vantagem. Normalmente, para que nós pudéssemos compatibilizar o direito de propriedade com o direito à propriedade, nós tínhamos que ter uma etapa intermediária, que era justamente a formalização da posse, para que depois de certo período de tempo essa posse fosse convertida em propriedade pelo Instituto da Uso Capião. Então, na Lei 11.977, nós fazíamos a legitimação possessória somente, e depois nós transformaríamos, converteríamos, depois de 5 anos, essa posse em propriedade. Com a nova Lei 13.465, essa etapa intermediária deixou ou pode ser deixada de lado, né? O poder público, quando encontrar ali informações suficientes que demonstrem que aquele imóvel, aquela gleba, já estava ocupada há muito tempo muito superior que o necessário para uso capião especial constitucional, urbana, o poder público pode, de plano, já dar o título para essa pessoa. Essa pessoa pode não ter nenhum título de compra e venda, nenhum título com o proprietário da gleba, ele simplesmente é um possuidor. O poder público vai garantir a esse possuidor o direito de propriedade de plano, de forma originária, sem que haja qualquer vínculo com a cadeia dominial anterior. Então, é como se o legitimado recebesse uma propriedade nova em folha, sem que qualquer outro vício ou ônus pudesse, de alguma forma, tanger a sua propriedade. Se essa gleba original estava onerada, estava hipotecada, penhorada, isso tudo morre no passado e essa pessoa recebe a titulação de imediato com a legitimação fundiária. Nós temos aí outros instrumentos. A Lei 13.465 também tratou de regulamentar a previsão do Código Civil sobre bem vago. O Código Civil dizia o que era bem vago, mas não tinha o procedimento. Agora nós temos o procedimento de arrecadação de bem vago, né? Nós temos aí uma série de outros instrumentos que eu também destacaria o direito de laje, né? O direito de laje, que seria uma espécie aí, podemos chamar de direito de sobrelevação, uma subespécie de direito de superfície. Há várias teorias que tentam dar a natureza jurídica do Instituto do Direito de Laje, né? Mas o fato é que o direito de laje, ele vem a permitir uma série de funcionalidades que antes nós não tínhamos. Quando a gente pensa em direito de laje, e foi para isso que foi criado, nós pensamos apenas exclusivamente naquela situação da favela, da comunidade. É verdade. E o direito de laje vem para atender essa situação, principalmente, né? Aquela situação onde eu tenho uma parte de terreno e a minha casa se sobrepõe à casa do vizinho. Antes nós não tínhamos solução. Agora nós temos solução pelo direito de laje. Mas mais do que isso, nós podemos, com o direito de laje, criar um sem números de unidades habitacionais pelo poder público. Muitas vezes utilizando espaços públicos que não eram utilizáveis. Por exemplo, a ideia do piscinão. Nós podemos fazer com que o piscinão fique totalmente escondido, digamos assim, e a partir da área de um piscinão, eu tenho um aqui perto que tem 250 mil metros quadrados, né? Nós podemos fazer ali um direito de laje e encher de unidades habitacionais de interesse social. Nós temos outras áreas do entorno, por exemplo, de linhas férreas. Nós podemos fazer com que nós tenhamos ali uma requalificação daquele entorno, não só de vias férreas, mas também de outras situações em que estão degradadas porque não é interessante para a iniciativa privada construir ali ou mesmo construir alguma unidade digna. Nós podemos fazer com que
toda essa estrutura seja escondida debaixo do direito de laje e ali em cima fazermos unidades habitacionais. Então, hoje nós temos instrumentos bastante interessantes para a realização da titulação, né, da população de baixa renda, seja ela ocupante de imóvel público, de imóvel particular, ou mesmo aspirante a uma propriedade, né? O poder público hoje tem condições, tem instrumentos, talvez não tenha todos, porque nós também estamos descobrindo, né, os caminhos, mas hoje ele tem muito mais instrumentos do que tinha há 10 anos atrás, né? Só para constar, aqui nós temos uma fase administrativa da regularização fundiária, ela acontece junto ao município, né? Regularização fundiária de imóvel urbano acontece junto ao município. O município, no final das contas, vai expedir uma certidão de regularização. Esta certidão vai aportar no registro imobiliário. Ela vai chegar para o registro imobiliário. E aí, então, o registro imobiliário vai ter também o seu procedimento para fazer efetivamente o registro do parcelamento e a matriculação de todas as unidades e a titulação desses imóveis. A Lei 11.977, ela foi um importante passo, muito importante passo, para que nós possamos regularizar o parcelamento. Mas a Lei 13.465 se preocupou, além do parcelamento, se preocupou principalmente com a titulação dos legitimados. O que acontecia lá atrás? O município tinha que produzir título atrás de título para poder fazer, topolher assinaturas, etc., daquelas pessoas para poder fazer a legitimação. Com a 13.465 de 2017, nós passamos a ter não só o Instituto da Legitimação Fundiária, que é só um dos institutos, mas são mais importantes, como nós passamos na regularização fundiária de interesse social, passamos a ter a possibilidade de titular todo um parcelamento de uma vez só. Nós não precisamos mais de um título para cada família. O município, ele faz a sua sindicância, vai lá, verifica em loco com as suas assistentes sociais quem são os efetivos moradores, né? Verifica lá se preenchem os requisitos necessários, e aí, então, o município, de uma só vez, ele faz a titulação de todos os beneficiários da legitimação, de legitimação fundiária numa REURB de interesse social. Tudo isso feito no registro imobiliário de forma gratuita, né? Tanto o registro do parcelamento, na REURB-S, de interesse social, quanto a titulação e expedição de certidão para os beneficiários. Muito bem, aqui nós temos algumas inovações, eu já vou me dirigir à parte final. Eu trouxe aqui um exemplo, né, do que nós temos aqui em Taboão da Serra. Olha, nós temos aqui uma foto, não sei se ela está nítida aí para todos, ela é do ano de 1962, né, aquelas aerofotogramas, né, o município encomendou em 1962 o sobrevoo de todo o seu território. E nós temos aí uma área que estava, digamos assim, crua, estava ali de forma natural. Quando foi em 96, nós estamos vendo ali alguns movimentos nessa terra, né? Nessa gleba. A cidade já ocupou quase que todo o entorno e a gleba estava ali, de certo modo, sendo transitada, mas ainda não estava invadida, propriamente dito. Esse é o loteamento chamado Ponte Alta. Quando foi em 2007, olha a situação. Essa gleba, obviamente, foi ocupada, né? A verdade é que o custo de vida sobe, as pessoas de São Paulo vêm para a periferia e ocupam, né, estas áreas. Esse loteamento foi objeto de regularização
no ano de 2009, na cidade de Itapecerica da Serra. Depois, aqui em Taboão da Serra, nos anos seguintes, nós fizemos uma outra etapa desta regularização, tem algo em torno de 1.500 lotes, este loteamento, né? Hoje, a situação, em 2014, a situação é essa, dessa forma que nós temos ali o parcelamento, né? Aqui, nós temos um exemplo, né? Isso aqui é uma tabela de Excel enorme, que nós podemos ter 5, 10, 20 mil nomes, onde o município insere ali os beneficiários, os respectivos imóveis, e essas pessoas remete para o registro, e essas pessoas vão ser tituladas no registro de forma concomitante ao registro do parcelamento, né? Isso aqui é uma grande tabela, uma tabela muito grande, onde o município coloca ali 500 mil nomes, e essas pessoas já saem com a certidão da matrícula, com o registro da legitimação em seu nome, de forma originária, né? Então, a partir dali, essas pessoas podem se utilizar de todos os poderes inerentes à propriedade de forma plena. No que tange ao registro de imóveis eletrônico, quando nós vamos tratar da Lei 11.977, que é a Lei do Minha Casa Minha Vida, nós vamos lá no artigo 37, nós estávamos lá tratando de registro eletrônico. Por que o registro eletrônico importa na Lei 11.977, que trata de um lado de financiamento imobiliário e de outro lado de regularização fundiária? A mesma pergunta nós podemos fazer. Por que na Lei 13.465 de 2017, nós temos lá no artigo 71 uma previsão do operador nacional do registro imobiliário? O que isso tem a ver com a regularização em si? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o Brasil tem um déficit enorme de unidades a serem regularizadas. E para que nós possamos ter a agilidade necessária para esta regularização, para que nós possamos passar o território a limpo, nós precisamos migrar para o meio eletrônico. Não dá mais para que nós fiquemos ainda trabalhando da forma como nós tínhamos lá em 1973, como nós tínhamos em 1864, etc. Então, o registro eletrônico ele vai potencializar enormemente o registro da regularização fundiária e a titulação dessas propriedades. Primeiro, porque o registro eletrônico vai se aproveitar do georreferenciamento, do parcelamento que foi regularizado, de tal forma que nós vamos construir, isso está em desenvolvimento, o Operador Nacional do Registro Imobiliário, ele foi instalado agora no mês de abril, né? Ele é fruto da Lei 13.465 de 2017, o CNJ aprovou o estatuto agora no mês de abril. Nós estamos trabalhando para que o registro de imóveis nacional aconteça de forma totalmente eletrônica, para que nós tenhamos, em breve espaço de tempo, as matrículas de todos os imóveis já em meio puramente eletrônico, nato digital, para que nós possamos ter um intercâmbio muito rápido, imediato dessas informações, né? Com, inclusive, redução de custos marginais, né? Para a transferência do imóvel. E, no âmbito da regularização, vai favorecer enormemente, porque nós vamos ter, com o passar do tempo, com o sistema sendo povoado, nós vamos ter ali muito boas condições para identificar quais são os trechos do território que estão irregulares, que precisam de atenção do poder público, e identificar as políticas adequadas para cada caso, né? Nós vamos ter, num segundo momento, a partir do momento em que esse sistema de registro eletrônico for posto em prática, ele está em fase de regulamentação, nós vamos ter condição de incluir a base gráfica do imóvel no acervo do registro imobiliário, né? Não necessariamente na matrícula, mas nós vamos ter, num segundo momento, como remeter, né, o usuário que quer saber de um imóvel uma base gráfica correspondente, né?
E, principalmente no caso da regularização fundiária, nós vamos ter como fazer de forma muito mais ágil essa titulação eletrônica, essa titulação desse grande número de pessoas. Nós não estamos só falando da regularização, nós temos aí um grande passivo de programas de fomento da construção da casa própria que precisam ser registrados e precisam ser registrados rápidos, independentemente de onde se localizem os imóveis, né? Nós sabemos que nós temos uma boa estrutura registrária nas capitais de todos os estados, em grande parte do Brasil, né, na maior parte do Brasil, mas pode ser que nós tenhamos uma cidade pequena e esse sistema de registro eletrônico vai permitir com que haja uniformidade no procedimento de todos os cartórios brasileiros. Não só uniformidade, como também agilidade e um custo muito menor. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é essa ideia de que a regularização fundiária é a forma mais barata para que nós possamos dar a propriedade para a população de baixa renda, garantir a essa população o acesso à propriedade que a Constituição coloca. E nós estamos trabalhando, o registro imobiliário tem trabalhado, o governo federal, o governo estadual, tem trabalhado para que nós possamos colocar em prática um novo modelo, um modelo que possa fazer com que essa titulação aconteça de forma mais rápida, mais barata e de forma padronizada. Bom, era isso que eu gostaria de falar, agradeço a atenção e me coloco à disposição dos colegas. Professor Daniel, muito obrigada. Incrível como uma palestra, com as colocações se entrelaçam, né? Como a professora Eunice havia dito, através da emenda de 2010 é que se colocou o direito à moradia na Constituição, e o professor Daniel, então, nos deu um panorama de como como está sendo implementada esse direito, né, propriamente dito. Então, passamos para a terceira parte do nosso encontro e passamos a palavra para o professor Eduardo Tomassevicius Filho, que vai falar sobre a virtualização das cidades e os impactos no direito à moradia. Professor, muito obrigada. A palavra está com o senhor. Muito bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade que estarmos realizando este evento tão importante neste mês de outubro, que corresponde a este circuito urbano organizado pela ONU Habitat. E eu, enquanto professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, quero agradecer todo o apoio que nós recebemos para a realização de um fórum como esse que estamos organizando, entre tantos outros tão importantes que estão ocorrendo ao longo desse mês de outubro de 2020. Eu quero cumprimentar a moderadora, a professora Patrícia Regina Gomes, pela condução dos trabalhos, e quero também cumprimentar aos dois colegas que me antecederam. Em primeiro lugar, a professora Eunice Prudente, minha colega de Faculdade de Direito da USP, professora, doutora do Departamento de Direito do Estado, que, enfim, deu um show, né, porque até é muito bom ter a professora Eunice conosco, por causa, sobretudo, da sua humanidade, né? Não é só o conhecimento, mas é a forma como transmite, é a preocupação, é a trajetória de vida da professora Eunice, que tanto orgulha e tanto engrandece o Largo de São Francisco. E eu que já tive a oportunidade de ouvi-la tantas e tantas vezes, desde os bancos escolares, desde quando entrei na Faculdade de Direito, a professora Eunice já estava lá lecionando Teoria Geral do Estado, depois tive a oportunidade de ser colega dela nas Faculdades Integradas Campos Sales, e somos colegas agora na Universidade de São Paulo. Então, é um privilégio para todos nós podermos ter ouvido a professora Eunice Prudente, porque toda a bagagem, toda a preocupação dela, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto
também no exercício dos cargos públicos, em termos de ter essa visão para o social, e o que foi falado aqui hoje também, até procurando fazer uma relação do direito público com o direito privado, foi realmente muito interessante. A relação da moradia com a família, então, tudo isso é realmente muito importante para todos nós. E quero também cumprimentar o professor Dr. Daniel Lago Rodrigues, que é uma sumidade em matéria de registros públicos e que também mostrou o quanto se pode fazer para conseguir, nesse momento de dificuldades que as pessoas têm enfrentado, né, e uma delas é a falta de regularização fundiária. Isso já era, digamos, um passivo da nossa sociedade, ou seja, nós precisávamos ainda resolver nesse ano de 2020, passando por todas essas transformações que foram provocadas pela pandemia de Covid-19, nós temos agora, mais do que nunca, importantes missões a serem cumpridas, que é conseguir fazer com que todos tenham a mesma oportunidade de ocupar o espaço geográfico de uma forma equânime, aqui neste caso, destacando do ponto de vista formal. Eu também vou compartilhar a minha apresentação. Eu vou aqui, ela vai substituir a do Daniel. Aqui vocês... Vamos lá. Pronto. Dá para ver, professora Patrícia? Não, ainda não está aparecendo na tela. Mas está aparecendo que vai entrar. Está aparecendo só o senhor ainda. Só. Então vamos... Deixa eu fazer aqui novamente. Interromper o compartilhamento. Acho que é. Pronto, agora acho que vai entrar. Só um minutinho. Janela. Pronto, acho que agora vai, né? Sim, na nossa tela está aparecendo virtualização das cidades em impacto. Sim. Isso, exatamente. Né? Muito bem. Então, o tema aqui da minha exposição, e prometo que você bem breve, é fazer um fechamento ou tentar unir as duas primeiras apresentações, tendo em vista a temática, né, do evento, né, do Circuito Urbano de 2020, e procurar também trazer algumas reflexões ou tentar tirarmos também lições em relação ao que nós podemos fazer, tendo em vista tudo o que aconteceu no ano de 2020. Já era uma tendência, evidentemente, pensarmos numa virtualização das cidades. Mas, nesse contexto pré-pandemia, a virtualização seria um mero desdobramento do uso de tecnologias no desenvolvimento humano ou para a melhoria das nossas condições de ocupação ou das nossas vidas aqui na cidade. Mas agora, com o ano de 2020, houve uma oportunidade, a despeito de toda a tragédia que foi, sempre nós tiramos lições das tragédias, ou aprendemos também nos momentos de dor, e aqui, neste ano de 2020, nós também estamos passando não só por situações pessoais, mas também por uma nova forma de convivência humana. Né? E para isso, me coloco a perguntar, né? Ou seja, para que serve a cidade? Qual é a finalidade dela? Se nós formos pensar que até a década de 50 nós vivíamos, ou a maior parte da população vivia no campo, o Eric Hobsbawm destaca isso na Era dos Extremos, aí fazendo referência às transformações do mundo, porque existe uma visão, digamos, eurocêntrica de que todo mundo vive no ambiente das cidades. Só que, se a gente for ver o mundo como um todo, a maior parte da população vivia no campo. Né?
E dessa forma, é claro que a cidade faz essa polarização com a vida no campo. E, nesse sentido, por que a gente vive numa cidade e não vivemos no campo? Por que a gente não quer voltar a viver nos moldes como viveram os nossos antepassados? Né? Primeiro, é a questão da moradia. Ou seja, a cidade promove uma nova forma de termos essa proteção, né, que eventualmente não tinha no campo, né, porque quando se vivia naquele cenário, é claro que tinham riscos que hoje nós não temos. Talvez nós lamentamos até mesmo a falta desses recursos, né, pelo fato de que a gente sente assim, aquela nostalgia do que não viveu, ou de como é o mundo próximo da natureza, a gente quer viajar, ter essas experiências todas, né? Mas a cidade é, de certa forma, um estilo, né, de vida, é um estilo de proteção, é um estilo de existência humana. Né? E também, nós já observamos ao longo dos séculos que a cidade é um local em que a gente vai exercer o trabalho. Ou seja, é uma forma diferente do trabalho que se fazia dentro da casa, que ficava no campo. Aquela visão do oikos nomos, ou seja, as pessoas exerciam atividades agrícolas, mas aquilo era considerado a casa dela. Agora, aqui na cidade, nós temos um espaço em que as pessoas se encontram para trabalhar, ou seja, a cidade promove a união das pessoas para que se possa promover as atividades de uma maneira mais produtiva, mais eficiente. E o terceiro ponto é a questão do acesso aos serviços. Né? Quando se está no campo, naturalmente se tem menos recursos ou menos chances de conseguir, por exemplo, um socorro rápido, né? Porque se você tem uma dispersão da população numa grande área, então fica mais difícil você ter acesso ao médico, ou até mesmo como se tinha ao ensino, e assim sucessivamente. Agora, com as cidades, nós sabemos que esses serviços ficam concentrados, então as pessoas se dirigem às cidades ou vivem nas cidades, não só para fins de trabalho, mas também para fins de obtenção dos serviços. Porque o comércio, em tese, até é possível, mas também pode-se destacar que a cidade facilita a realização das atividades comerciais, né, com supermercados, lojas, shopping centers e assim por diante. Então temos também que pensar numa outra dicotomia, que seria das cidades grandes com as cidades pequenas. Isso também é bastante importante, porque cidades pequenas, como todos nós sabemos, elas cumprem muito bem essa função de moradia. A vida, como a gente diz, é mais tranquila, você tem casas em detrimento de apartamentos, ou seja, você tem uma incidência de luz solar, né, mais adequada, a circulação do ar, então, tudo aquilo que observamos em cidades menores e que fazem com que quem mora na cidade grande pense, como seria bom eventualmente eu passar um bom tempo, ter uma casa aqui para poder descansar. Então, com isso, pelo menos no meu entender, a função moradia numa cidade pequena se cumpre muito bem, até porque não há uma tensão pela ocupação, não há uma disputa por ocupação territorial tão intensa. Mas, por outro lado, cidades pequenas são dependentes das cidades grandes para a realização do trabalho, do comércio e dos serviços. E por causa dessas situações, essas peculiaridades, você vê um deslocamento de pessoas de cidades pequenas para cidades grandes, ou seja, elas têm que buscar acesso aos produtos, aos serviços nesses grandes centros. Então, há uma dependência, né, inerente entre a cidade grande e a cidade pequena, né, que faz com que as pessoas tenham que realizar esses fluxos. Mas, por outro lado, né, tem esse problema, né, que para ter essa função moradia bem
satisfeita, né, de ter uma vida mais tranquila, né, você também não tem uma atividade econômica intensa, isso resulta também numa baixa arrecadação. Muitas cidades vivem somente de repasse de recursos do governo, aí você movimenta a economia local somente com repasses e não pelo exercício de uma atividade em si mesma. E temos, por outro lado, né, aqui, as cidades grandes, em que você tem o trabalho, você tem o comércio, você tem a prestação de serviços. Nós que vivemos em São Paulo sabemos muito bem, ou seja, nós temos o conforto da cidade grande nesses aspectos, né? Por que nós vivemos também em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outras grandes cidades? Porque aqui há o trabalho. Aqui nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos enquanto profissionais, né? Ou seja, ou tem mais chances de que isso possa acontecer. Também o comércio, eu preciso de tal coisa. Nós temos as ruas especializadas, os shoppings e tudo mais. Os serviços, né, os médicos, advogados, arquitetos, e tantos outros profissionais, as escolas estão nas cidades grandes, até por questões econômicas. Mas, por outro lado, né, temos esse problema, né, de que as cidades, será que cumprem adequadamente essa função de moradia? E sabemos que não, né, que nós temos aqui nas cidades grandes, né, que os locais de trabalho são distantes das moradias. E com isso temos, lamentavelmente, grandes deslocamentos intramunicipais diários de pessoas, ou seja, uma grande perda de tempo, uma grande perda de combustível, perda em termos de saúde, de convivência, de relacionamentos, e por causa de que nem sempre as cidades conseguem ser ordenadas, mas também quando há uma ordenação, às vezes é difícil impor de cima para baixo um modelo. Isso foi tentado no século XX, mas temos uma cidade projetada e uma cidade viva. Isso resulta, na prática, de que temos essas situações que enfrentamos aqui em São Paulo. Pessoas que moram, por exemplo, numa região, por exemplo, como a Zona Leste, tem que vir para a Zona Sul para trabalhar, tem que atravessar a cidade inteira. Mas não é só uma pessoa, são 3 milhões de pessoas se deslocando. Isso equivale, por exemplo, à população do Uruguai inteira se deslocando numa área aqui de mais ou menos uns 250 ou 2.500 quilômetros quadrados. Ou seja, qual é a função disso? Né? Ou seja, qual é a consequência disso para as pessoas? E também temos outro aspecto, né, que é o aumento do valor dos imóveis, porque se as pessoas precisam vir para a cidade a fim de que possam realizar as suas atividades, nós temos, consequentemente, o aumento da procura, ou seja, da demanda, e o resultado é o aumento do valor desses imóveis, o que dificulta também o acesso à moradia dentro da cidade, tá? E o outro efeito é que existe uma pressão pela ocupação irregular do solo. Tá? Então aqui, veja, nós temos uma foto, né, de uma cidade pequena, em que as pessoas vivem bem, né, mas, por outro lado, não tem muitos recursos, não tem, por exemplo, um hospital, não tem um comércio pujante, então fica uma cidade como se fosse satélite de uma grande cidade. E, por outro lado, aqui a foto, né, só para ilustrar, temos essas grandes cidades, né, que a gente passa o dia inteiro aqui, por exemplo, né, ou seja, temos 3 milhões de pessoas passando por uma avenida como essa, né, as motos, os acidentes e os danos que isso causa, geram em termos de responsabilidade civil, em termos de perdas irreparáveis, né, movimentação da justiça e assim por diante. E aqui outro exemplo, né, que sempre me incomodou, né, ver aqui a represa Guarapiranga, em São Paulo, né, e totalmente ocupado, ou seja, olha só a pressão, né, que se faz sobre o território, né, só não avançou mais por um detalhe, né, porque nada impediria que se expandisse por meio de palafitas, como ocorre lá em Santos, né, na região da Baixada Santista, né, que as pessoas ocupam até o parte do mar para viver. Né? E esses deslocamentos, né, também, só para ilustrar, né, as pessoas saem
né, de suas casas, passam por essas grandes avenidas para chegar nesses locais aqui para trabalhar e depois voltam, ou seja, é um desperdício. E temos que destacar que existem dificuldades de reorganização do espaço geográfico. Tá? Existem instrumentos de direito urbanístico no Estatuto da Cidade, que foram apontados pelo Dr. Daniel Lago Rodrigues, né, que são usados, estão aí à disposição, mas no global ainda se revelam não totalmente eficientes. Por quê? Já temos 20 anos, praticamente, do Estatuto da Cidade, e quanto é que se conseguiu transformar? Conseguiu parcialmente, não conseguiu fazer ainda um grande salto transformador ou uma revolução na ocupação do espaço geográfico. E também temos outro ponto a ser destacado aqui na questão dos instrumentos, né, de direito urbanístico, ou seja, quando vem algo de cima para baixo, que é a dificuldade de ordenação somente por estímulos, ou seja, de falar, vamos dar a outorga onerosa, vamos dar algumas vantagens para que se reocupe o espaço, se fazem compensações entre o Estado e a iniciativa privada, mas pode ser que isso não ocorra, porque não se tem trabalho numa outra região, ou porque os negócios não são feitos na cidade. Então, você tem uma série de dificuldades entre a vontade da pessoa e a vontade do Estado. É difícil conseguir promover essa conciliação entre os dois institutos, entre os dois ramos básicos do direito. Não? E o terceiro aspecto é que também se criam raízes no local em que se vive, né? As pessoas também não querem passar por grandes transformações em seus hábitos. Então, aqui gera um terceiro ponto, né, de dificuldades para que se consiga reorganizar as cidades de uma maneira adequada. Por isso, a gente pensa em smart cities, ou usar as tecnologias para conseguir uma readequação do espaço, pelo menos, já que não é possível mexer estruturalmente, que se pudessem usar esses recursos no sentido de tentar facilitar o trânsito, ou ter uma cidade que esteja mais conectada. E aqui só um exemplo, né, também de outro problema que acontece, né, que dessas áreas que no passado foram ocupadas, estão agora abandonadas, e as dificuldades de promover a sua reciclagem. Tá? E com este período de Covid-19, o primeiro problema que aconteceu, né, devido à necessidade de distanciamento social, a questão das moradias. Enquanto parte da sociedade vive em moradias em que se permite um convívio mais privativo, né, existem pessoas, lamentavelmente, que ainda vivem agrupadas, elas não tiveram as mesmas oportunidades que outra parte da população teve. Isso se deve à ocupação irregular do espaço geográfico, porque quando o Estado tem uma atuação, consegue promover que haja circulação de ar, ou o tamanho dos imóveis vai ter um tamanho mínimo e assim por diante. Mas em regiões como comunidades, ou aquelas ocupações que nós vimos, ou todo o problema da moradia, também apontado pelos outros dois primeiros expositores, faz com que se tenha um agravamento da crise. Mas não é só por causa do Covid, é para qualquer situação, né? Não é correto que pessoas possam viver dessa maneira. Temos ainda a questão da restrição da circulação das pessoas que a pandemia provocou. Todo mundo teve essa dificuldade, né, de talvez não precisar mais ir a determinado local, se tentou fazer rodízio, tentou colocar a população dentro de casa, mas sem dar alternativas sobre o que fazer, restrições ao comércio, à prestação de serviços. Então, se nós formos ver, aqui a questão da pandemia mexeu com a função moradia da cidade, mexeu também com a questão dos deslocamentos das cidades grandes e aquela função que a cidade proporciona de ter a prestação de serviços e o comércio sendo realizado. Então, em 2020, tivemos esse choque que coloca em xeque o porquê de uma cidade. Né?
E como remédios, né, nós tivemos o home office, né, ou seja, né, aqueles que puderam, mas sobretudo os prestadores de serviço, né, puderam ter uma nova experiência de trabalhar de casa, usando tecnologias. O comércio teve que se adaptar, ou seja, em vez das pessoas se dirigirem, de se deslocarem pelas ruas, transitarem pelo espaço, de irem aos estabelecimentos, foram os estabelecimentos que passaram a vir para a casa das pessoas, e temos o social commerce, em que os comerciantes tiveram que buscar uma readequação em termos de atendimento ou de facilitação de vendas, usando, por exemplo, redes sociais ou aplicativos de mensagens, né, para conseguirem atingir o seu público-alvo. Né? Então, o social commerce também cresceu, e com isso temos uma atividade privada, que é a logística, né, que passou, então, a ocupar o centro das nossas atenções. E o direito civil tem uma contribuição muito grande para dar na virtualização das cidades. Então, enquanto nós pensamos no regime de direito público, de direito urbanístico, nós também podemos pensar no regime de direito privado, atuando na melhoria das condições de vida dentro das cidades. Para isso, o direito dos contratos se faz presente, porque tivemos que refazer os contratos em várias situações, na parte de imóveis, os contratos de locação, os contratos bancários foram realizados para conseguir fazer frente a certas necessidades. O direito do consumidor passa a ganhar importância, ou ter mais importância em termos das vendas fora do estabelecimento, já que mudou dentro da cidade essa dinâmica, né, dessa função comércio. O direito imobiliário, então, nem se diga, né, tivemos que com os prestadores de serviços essa situação de que muitos escritórios ficaram fechados durante a pandemia, todo mundo trabalhando de casa, e agora fica a pergunta, faz sentido ficar com esse deslocamento ou pagar aluguéis para exercer essa atividade? Ou aqueles que investiram no imóvel para obter os aluguéis como renda, ou seja, os contratos build to suite, ou seja, como é que fica toda essa região ocupada aqui, por exemplo, em parte de São Paulo, que era esse centro novo. Tá? E o direito do trabalho também, que é um ramo do direito privado, vai também passar por ressignificações, ou seja, enquanto antes era necessário ter as pessoas no local de trabalho para controlar a atividade, agora já se admite com mais tranquilidade que as pessoas possam ser monitoradas, nesse sentido, de suas próprias casas. Tá? Então, aqui nós temos algumas questões que são importantes, de que a primeira delas seria, neste momento de Covid-19, dessa pandemia, uma oportunidade de readequação do espaço geográfico, porque se a gente teve uma alteração no modo da cidade, significa que nem todos precisam viver agora em grandes cidades. E cidades pequenas podem, por sua vez, se conectar com o que é feito em qualquer parte do mundo. Então, você pode ter uma redistribuição da população, pode ter, quiçá, até um movimento migratório inverso. Em vez das pessoas virem para as grandes cidades, elas saírem das grandes cidades, irem para médias e pequenas cidades, e, nesse sentido, se conseguir ter uma chance de ter uma moradia digna, ocupar o espaço de uma maneira mais justa. Né? E quais seriam esses estímulos suficientes para mudar a ocupação do espaço geográfico, né, que passa por uma cultura, né, uma mudança de cultura. E, por fim, a questão da reciclagem dos imóveis, como eu mostrei ali naquela fábrica abandonada, ou seja, um dia ela foi importante, hoje ela é um espaço desocupado. O que fazer com os imóveis? Que é também um problema que ocorreu no Centro Velho de São Paulo, né, em que temos prédios que não estão sendo ocupados adequadamente, não cumprindo com a sua função social, e porque tivemos a criação de novos centros em São Paulo, que se diz centro expandido, centro novo, que já foi da Avenida Paulista, hoje está ali perto da Marginal Pinheiros, e esses escritórios que foram planejados, praticamente esses bairros que têm essa função de centralizar os negócios, agora estão com uma ocupação menor, não querem mais voltar. O que vai ser dessas regiões? Vão ser mais áreas desocupadas? Como é que vai ficar também a questão
de uma moradia, ou seja, poderiam ser usados, como se poderiam, por fim, então, reciclar imóveis nessas condições de uma virtualização das cidades, já que muita coisa vai ficar para trás. Então, eu queria agradecer essa oportunidade que tivemos aqui de participar do nosso evento, né, que foi gentilmente patrocinado pela ONU Habitat, né, e devolvo, então, a palavra à professora Patrícia para fazer o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo. Agradecendo mais uma vez, ratificando as palavras do professor Eduardo, a ONU Habitat, a Universidade de São Paulo, a professora Eunice, só fazer uma consideração, infelizmente ela teve que se retirar, ela tinha um compromisso, então, mas deixou aqui o abraço a todos, o agradecimento, e nós também agradecemos a presença dela, suas colocações, agradecemos também o professor Daniel Lago Rodrigues, por todas as informações trazidas, todos os esclarecimentos, e também ao professor Eduardo Tomasevicius, por todas essas palavras, todas as considerações muito pertinentes. Eu sempre digo que nossa vida vai ser sempre assim, marcada por antes Covid e pós-Covid. Então, tem muita coisa aí que a gente pode aproveitar, principalmente na área jurídica. Por fim, queria agradecer a todos que participaram e possibilitaram esse encontro, em especial e representando todas as demais pessoas, a professora Viviane Moraes, que possibilitou aí toda essa parte técnica. Então, agradecendo também todos que estiveram conosco, todos que participaram. Desejamos, então, a todos uma excelente tarde e vamos encerrar aqui, neste momento, este Circuito Urbano 2020. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada.